Podcast Cidade Verde. Olá, eu sou Fenelon Rocha e estou no Persona, trazendo personalidades que marcaram a nossa história. E nosso personagem de hoje marcou muito a história do Piauí e até a do Brasil, a ponto de ser conhecido como o Profeta da República. Em Teresina, ele é nome de rua. Em União, nome de povoado. O nosso personagem é Davi Caldas. Davi Moreira Caldas, ou simplesmente Davi Caldas, nasceu em 22 de maio de 1836 na fazenda Morrinhos, em Barras. Foi promotor público, professor e deputado da província, mas destacou-se mesmo como jornalista, inovando a linguagem e fazendo dos seus jornais instrumento de defesa da sociedade que acreditava. Criou o jornal Amigo do Povo, que depois se transformaria no profético o 89. E eu converso aqui com a professora Ana Regina Rego, ela que é jornalista, pesquisadora do jornalismo, tem trabalhos sobre o jornalismo piauiense no século XIX, onde está uma figura central chamada Davi Moreira Caldas. Ana Regina, qual é o lugar do Davi Caldas na história, principalmente isso de se falar dele como o profeta da República? O Davi Caldas, para mim, enquanto pesquisadora, é um personagem fabuloso. Ele carrega aquilo que a gente chama de essência da historicidade. Foi um personagem transformador, não? Enquanto jornalista, enquanto político, enquanto pessoa de seu próprio tempo e contexto, capaz de tentar transformar a sua sociedade do seu tempo, né? E como profeta da República, né, isso é um título que vem para ele a posteriori, em 1908, quando o Alfredo de Carvalho faz todo o apanhado da história da imprensa no Brasil, e descobre que em 1871 o Davi Caldas lança o 89, né, transforma o jornal dele, que ele tinha um jornal chamado O Amigo do Povo, em que ele combatia o Império, e ele muda o título desse jornal para 89, quando é lançado o Partido Republicano no Brasil. E aí ele faz um editorial, e nesse editorial, que as pessoas chamam de profético, né, ele diz que a República deve ser proclamada em 1889. Né? Isso quase 18 anos antes, 17 anos e alguma coisa, né? Então, assim, ele se destacou em nível regional, em Piauí, mas a posteriori a historiografia, a escrita da história volta e o Piauí ganha essa relevância nacional. Quando você diz que ele tem essa visão profética, ele estava olhando simplesmente para o 89 tirando do nada, ou na verdade fazendo uma homenagem ao 89 do século anterior, né? Na verdade ele não tinha uma visão profética, claro, né? Isso é um mito que foi construído dentro da biografia dele, até porque ele tinha um lado bem esotérico em algumas proposições, né, da numerologia, etc. Mas o editorial dele é muito bem fundamentado e pega as três ideologias que vão culminar, que vão trabalhar o Brasil e vão culminar com a República. Então ele trabalha tanto o liberalismo no molde norte-americano, ele trabalha o liberalismo nos moldes europeus, e ele trabalha o jacobinismo, né? E aí ele coloca os valores de cada vertente, e ele, quando diz que deve ser proclamado em 89, é exatamente porque seriam 100 anos da Revolução Francesa. E ele desejava então os mesmos valores para o Brasil, né? O editorial é muito bem construído, né? E assim, para quem estuda história, política e efetivamente um trabalho jornalístico de imersão, eu acho que vale a pena voltar ao editorial. Quando a gente fala de Davi Caldas, essa relação com o jornalismo, a gente tem sempre que lembrar do que era o jornalismo naquele momento. Era um jornalismo fundamentalmente doutrinário, né? Político. Isso está claro na atuação dele, né? A gente tem uma transposição. Esse jornalismo que o Piauí praticava e o Brasil ainda praticava no século XIX é um jornalismo de opinião, é um jornalismo político partidário em que quase propagandístico?
também em muitos momentos, né? E você escrevia para os seus pares e para confrontar os seus inimigos. E aí você se colocava, não era um jornalismo desse ethos moderno que está em xeque no momento, né? Que é a questão da objetividade, da imparcialidade, etc. Mas há uma ressalva a se fazer. Davi Caldas, do meu ponto de vista, é um dos primeiros jornalistas, não do Piauí somente, mas do Brasil, a começar a trabalhar isso. Então, o Davi Caldas começa a trabalhar, por exemplo, um incipiente embrião de jornalismo cultural, fazendo resenhas, né? A linguagem mais acessível. Uma linguagem, fazendo resenhas de livros, né? E, publicando pequenas notas, não? Que a notícia não tinha o mesmo valor e a mesma temporalidade que tem hoje, mas ele, no final do jornal, ele colocava alguma coisa do que viria a ser aí o embrião de um jornalismo de 30 anos depois. Ou seja, uma certa factualidade. Ao mesmo tempo em que ele era muito incisivo, sobretudo no ataque e na crítica ao império, né? Ele chamava o imperador, por exemplo, de Aranha Real, né? Chamava os presidentes de província, os prefeitos, né? Chamava de pachás, então ele utilizava isso todos de uma nomenclatura do Oriente. E aí ele explicava a Aranha Real assim, os pachás do Livar, não sei da onde, né? Tem um processo de corrupção nisso, naquilo. Então ele denunciava muito. Isso traz no Davi Caldas uma característica de buscar ser acessível e não falar apenas para os eruditos? Eu acho que assim, primeiro, os jornais dele tinham em média uma tiragem de 400 exemplares, né, que era a média dos outros jornais, né. Ele não tinha recursos e ele pregava, como ele mesmo dizia, num deserto, porque ele estava no meio de dois partidos conservadores, né. Ele foi eleito como deputado para a legislatura de 68, de 1868, mas ainda pelo Partido Liberal. Depois, do meio da legislatura, é que ele realmente se desengana e aí ele deixa, né? E ele se transforma em republicano antes do Partido Republicano ser lançado, né? Antes do Manifesto da República. Manifesto com Prudente de Moraes e outros, né? O Manifesto da República, o Manifesto do final de dezembro de 1870. Antes disso, quando ele começa a colocar essas pinceladas daquilo que viria a ser um jornalismo, ele está tentando falar exatamente para alguém que não está de um lado nem do outro, né? E aí você não vai ter um partido republicano formado no Piauí antes da proclamação da República, né? Ele vai morrer e não vai ver isso. Mas você vê no jornal dele cartas de pessoas que se identificavam com aquilo, que passam a comprar o jornal, que passam a interagir com ele, que se identificam com o republicanismo, né? Então eu acho que, de certa forma, ele tenta formar um público ali com uma linguagem que, não, de um lado, político não é diferente dos demais, é muito incisivo, é muito, é muito forte. Não é tão baixo, porque você vai encontrar em Simplício Coelho de Rezende uma linguagem muito mais incisiva. Só para que as pessoas entendam, eles foram contemporâneos políticos. O Simplício um pouco depois dele, mas eles chegaram a conviver, mas não nas legislaturas, né? Mas o Simplício era esse político que chega e xinga a mãe, etc, etc. E os jornais eram muito ricos. Ele tinha um jornal chamado... Fizeram um jornal contra ele chamado O Latiquara. E a epígrafe desse jornal contra o Simplício Coelho de Rezende, não contra o Davi Moreira Caldas, era leitura proibida para senhoras. Já dava o tom, né? De tão baixo. Mas o Davi Caldas, ele tentava formar público para a ideologia dele. O que não era comum na época, né? Não era comum. Então eu considero que ele era assim, ele via o jornalismo como um lugar de transformação, né? E de transformação social, capaz de chegar você para perto, né? da ideia que ele pregava. Davi Caldas foi um político à frente do seu tempo. Em 1864, elegeu-se pelo Partido Liberal, mas defendia teses que não eram aceitas pelos políticos da época. Daí, saiu do partido e abandonou a Assembleia. Também defendia a República, antes mesmo do movimento republicano existir. Davi Caldas foi deputado e, como deputado, além dos embates dentro do próprio partido, como você fez referência há pouco, ele tinha algumas propostas que causavam, né? Que geravam polêmica, né?
numa nomenclatura de hoje, eles seriam... Porque, assim, numa época em que Teresina era extremamente pobre, com uma população muito reduzida, com um número de analfabetos incalculável, então as famílias letradas eram poucas, né? As famílias que enviavam seus filhos para estudar fora, para voltar, para entrar na política, para poder manter o status quo de poder, eram muito poucas, e só essas famílias tinham acesso aos jornais, a uma leitura, etc., né? Nessa época, ele propôs, por exemplo, que a província do Piauí pegasse todas as casas de palha de Teresina, cadastrasse e trocasse a palha por telha. E seria um custo que a província não poderia arcar. Então ele se desentende com o próprio partido, porque o próprio partido não apoia. Algumas questões como abolicionista, sim, ele consegue adesão. Mas nessas questões mais estruturais de uma sociedade muito pobre, arcaica, do ponto de vista da educação, da inclusão, né, da inclusão em serviços públicos de saúde, que eram muito precários, etc., ele vai trabalhar e ele vai pregar, né, nesse deserto que ele falava. Por outro lado, ele fazia, por exemplo, o trabalho de historiador, ele fazia o trabalho de geógrafo, ele viaja pelo Rio Parnaíba, ele vai catalogando, assim, passei na cidade tal, e fui verificar o livro de censo. Então, cidade tal tem tantas mil almas, né? Tem essas características tais. Então, ao mesmo tempo em que ele era essa pessoa polêmica, tinha sua firmeza, assim, eu defendo isso, eu não sou uma pessoa em cima do muro. A primeira coisa do Davi Caldas é, em cima do muro jamais. Eu tenho opinião, eu tenho partido, eu tenho ideologia e eu defendo que o Brasil seja uma república, que as pessoas tenham direitos iguais. Isso é uma coisa que para entrar na política do Piauí, eu acho que ainda hoje a gente não vê... Precisa entrar na pauta, né? Você não vê deputados que defendam o que ele defendia, né, em termos de igualdade de direitos, em termos de uma série de coisas que ele já pensava quase 150 anos atrás. Quer dizer, esse discurso da inclusão já estava na alma dele, né? Não com essa nomenclatura, porque claro, é nossa, mas exatamente. Assim, é uma coisa que você percebe no discurso dele. Vale até uma nova pesquisa. Exatamente. Se a gente vai olhar a questão da casa de palha, a gente pode chegar até a década de 70 aqui em Teresina, sem esquecer o que aconteceu na década de 40, que foi aqueles incêndios. Os incêndios todos. Então, assim, ele já vislumbrava isso, ou seja, que as pessoas tivessem direito a uma condição de vida e de moradia melhor do que era permissível naquele momento. Davi Caldas era católico, mas travou embates com a própria igreja. Com uma visão mais avançada, tinha a rejeição do clero conservador. Quando morreu, a igreja sequer permitiu que fosse enterrado dentro do cemitério, o São José. Acabou sepultado na frente do cemitério, debaixo de um pé de jatobá que ficava onde hoje está o Instituto de Educação. Ele é um pouco solitário nas suas lutas, porque ao mesmo tempo que ele abraçava causas que o partido dele não abraçava, e ele, que era católico, também teve embates extraordinários com a igreja, né? Ele era solitário na sua luta, só um parênteses assim, determinada passagem do Amigo do Povo, ele faz um artigo muito emocionante em que ele diz assim: eu chorei de emoção quando eu recebi o jornal tal, não me recordo agora, e li um artigo do Saldanha Marinho e do Quintino Bocaiúva, né, que também era jornalista, falando sobre o Partido Republicano que está em formação. E eu chorei porque eu não estou sozinho neste país. Quando ele lê isso, ele descreve tudo ali. Então ele se viu, eu estou sozinho aqui, eu tenho poucas pessoas que aderem à minha ideologia, mas o Brasil pensa também, né? E eu estou com eles, né? E assim, é um artigo emocionante, muito, muito, muito emocionante. Então ele estava sozinho, mas ele se encontra. E a última pergunta, eu me perdi. Não, é a questão dos embates com a igreja. Do embate com a igreja. Ele era católico, há uma lenda de que ele teria morrido, inclusive, recitando uma oração, mas ele não concordava com as posições da Igreja Católica em relação à moral conservadora, intervenção política, jurídico-política, né, que o século XIX ainda, e ele também
nessa posição de defender a República, tem muito do positivismo. E quando ele bebe muito do positivismo, tem toda a maçonaria também trabalhando com isso. Ele se identifica com muitos valores da maçonaria e ele termina sendo rotulado de maçom. E isso faz com que, após a sua morte, ele não possa ser sepultado dentro do cemitério. Ele foi sepultado ali onde hoje funciona o Instituto da Educação, né? Isso. E em 1930, o corpo dele foi trasladado para dentro do cemitério. Ele chegou a ser excomungado ou não? Eu não tenho essa informação. Não, né? Não tenho essa informação. Mas de qualquer forma fica claro que a igreja não o recebeu, nem depois de morto, né? Não recebeu nem antes nem depois. Assim. Então ele tinha princípios muito arraigados e ele defendia esses princípios. E quando ele via que a Igreja Católica tinha uma aspiração de poder político dentro do país inteiro, né, e sobretudo dentro de uma província tardia, pobre, etc., e que, de certa forma, ajudava a manter esse status de poder e a estrutura de pobreza, ele se voltava contra. E ao se voltar contra, a igreja não aceitava. Nós estamos conversando com a professora Ana Regina Rego e eu pergunto, Ana Regina, olhando esses quase 150 anos para trás, o que é que o Davi Caldas ainda pode ensinar a gente? Olha, eu acho que nesse momento em que a instituição jornalística está completamente sendo bombardeada, né? Os valores de um ethos forjado aí no século XX, né, de objetividade, imparcialidade, proximidade com o fato, estão sendo colocados à prova. Eu acho que o Davi Caldas tinha muito para nos ensinar. Primeiro, ele tem a nos ensinar que o fato de você reconhecer que enquanto jornalista você é subjetivo também, não significa que você seja antiético. Teria muito a nos ensinar nesse jornalismo de posição, de dizer, não é porque a necessidade de ser imparcial não quer dizer que eu não possa dizer, sim, a minha posição é essa, eu defendo esses valores. E esses valores, eles são defendidos por isso, porque estou a favor da sociedade. E, sobretudo, nesse ponto de vista, enquanto uma prática que é um serviço público. Então você diria, Davi Caldas vive? Eu diria que Davi Caldas jamais morrerá. Que bom. Ana Regina, obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, fico à disposição. Falar de Davi Caldas é sempre uma coisa saborosa. E obrigada por me lembrar, Davi Caldas. Tá bom. Obrigado a você. O Persona volta na próxima semana. Até lá. Podcast Cidade Verde.